A luz branca se acalmou. Quando abri os olhos, já estava no meio do campo de batalha. Eu com confiança entrei na cena familiar. Monstros gritavam e soldados se machucavam enquanto lutavam contra eles. Milhares de monstros corriam para destruir o porto. O 11º andar. A primeira batalha para proteger o Império Aijin havia começado. Obrigado. Vejo que vocês vieram nos ajudar, guerreiros. O general NPC que nos cumprimentou foi o mesmo da última regressão. Ele usava a mesma armadura, tinha a mesma expressão e dizia as mesmas falas. Guerreiros! Por favor, salve nosso império e... Mas era só até lá. Esse era o fim das semelhanças. Com as palavras do general, a forma como os caçadores reagiram foi diferente. Juntem-se, dragão negro! Uma voz fria perfurou o campo de batalha. Era a dona do dragão negro, a bruxa. Assim como na batalha que só eu me lembrava, a bruxa gritava após reunir sua aura. Ela tinha algo sobre ela que atraía o olhar das pessoas. Dragão Negro assumirá a direção certa nesta guerra a partir de agora. A bruxa olhou para o campo de batalha. Shen Mun. Civil militia. Faça o que for preciso à esquerda. Templo dos 10.000 e Sangrium virem à direita. Dragão Negro assumirá o centro. Se alguém tiver alguma reclamação, me avise após a batalha. Se você tiver tempo para reclamar agora, pegue outro orc no lugar. O mundo mudou. Os gritos dos caçadores eram prova disso. As grandes corporações moviam-se com pressa. Era porque compartilhei informações de que se tratava de uma subjugação da equipe? Não havia nenhum caçador que ficasse perplexo. Crianças, sigam-me. Se alguém morrer antes de mim, eu mato você. Até mesmo a guilda Shen Mun que a víbora estava conduzindo. O que você está, deixa pra lá. Pessoal, deem apoio a Shen Mun para cima. Temos que ajudar esses idiotas quando eles começarem a ficar muito animados de novo. Até a civil militia, liderada pela cruzada. Ah. Agir individualmente resulta em uma sentença de morte imediatamente. Todos. Movam-se em equipe. Até mesmo o Templo dos 10.000, liderado pelo questionador herege. Todo mundo é tão apaixonado. Vamos devagar. E Sangrium, liderada pela condessa. Não havia um único ponto cego entre as guildas. Todos se concentraram no que tinham que fazer. Caçadores especializados em batalhas balançavam suas espadas, e caçadores especializados em suporte lançavam magias da retaguarda. Como um tsunami, os caçadores estavam empurrando o exército de monstros para trás. Oh! O general NPC exclamou surpreso. Ele ficou tocado olhando para a vista à sua frente? Claramente Deus não nos abandonou. Vejam! Os guerreiros do outro mundo estão repelindo os monstros. Soldados do Império. Nós também devemos lutar. Soldados, sigam-me. Todos os líderes dos esquadrões gritaram e correram. Eu me afastei e os observei. Sim. O que as pessoas precisavam era de um pouco de alívio. Mesmo se eu apenas mudasse um pouco, se eu me movesse secretamente apenas um pouco, a cena do estágio mudava assim. Nesse momento, Daeorion falou em voz baixa. Zumbi. Você está bem? O quê? Você vai se destacar menos assim. Daeorion estava carrancudo. Não há ninguém que goste de se destacar mais do que você. Você fica louco por atenção. A atenção que está indo para você não vai diminuir assim? Bem, eu acho. Eu encolhi meus ombros. Mas isso também não é tão ruim. Eu acho que você cresceu um pouco. O que você quer dizer com crescer? Ainda vou pegar o que puder. Então, eu senti um olhar nas minhas costas. Quando me virei, vi o velho santo da espada olhando para mim. Eu estava um pouco confuso. O que você está fazendo aí, senhor? Eu estava observando você. O santo da espada falou como se fosse óbvio. Você disse isso antes. Para decidir se devo matá-lo ou não em 5 dias.
É por isso que estou te observando. O milímetro. Você não está realmente planejando me assistir 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 5 dias, certo? Que pergunta estranha. Claro que vou. Meu Deus! Que diabos! Ele era um perseguidor? Espere, você tem que pegar monstros também. As recompensas da próxima etapa serão dadas com base no nível de contribuição. Santo da Espada brandamente balançou sua espada. A aura azul arranhou todo o campo de batalha. Cerca de 20 goblins gritaram e suas cabeças caíram. O sangue explodiu por toda a parte. O Santo da Espada se voltou para mim. Não se preocupe, estou planejando usar minha espada ocasionalmente também. Faça o que tiver que fazer. Como esperado, ele era super experiente. Seu nível era completamente diferente. Isso. Eu balancei minha cabeça e me dirigi para a bruxa do dragão negro. Os membros de suas guildas me pararam, mas pararam quando viram o Santo da Espada me seguindo. Quando a bruxa percebeu que estávamos nos aproximando dela, ela acenou com a mão e limpou nosso caminho. O que há de errado? Caçador Kingon já. E até o vovô. Ela teve um ataque com a testa enrugada. Estou ocupada dirigindo os membros da nossa guilda. Eu não tenho tempo. Se você pudesse dizer o que precisa em 30 segundos, eu ficaria grata. Eu realmente não tenho nenhum negócio com você. O velho falou casualmente. Só estou seguindo este jovem. O quê? O que diabos isso significa? Deixa pra lá. Não estou interessada. Não tenho tempo para me concentrar em você agora. Este é um pedido, então se não for importante, por favor, saia. Ei você! Equipe 4. Mesmo enquanto repreendia o Santo da Espada, ela ativamente dava ordens aos membros de sua guilda. Pare de seguir em frente estupidamente e fique aí. Se você não quer que uma lança caia na sua bunda, fique aí. O que a equipe 12 está fazendo? Você acha que estamos aqui para dar um passeio? Casse corretamente. Desculpe. Mestre do Dragão Negro. Se você tiver tempo para se desculpar, use sua espada nesse no lugar disso. Ela realmente parecia ocupada. Eu rapidamente fui direto ao ponto. Mestre do Dragão Negro. Eu tenho a recompensa por limpar o 10º andar. Claro que você tem. E daí? Este mini-mapa é a recompensa. Posso ver todo o campo de batalha com este mapa. E aliados e inimigos são marcados. Posso até ver onde estão as forças dos inimigos. Então a bruxa virou a cabeça para me olhar bem nos olhos. Sério? Por que eu mentiria? É real. Então por que você não me disse antes? Ela agarrou minha mão direita. Fale. Onde está o monstro-chefe? Acho que essa pessoa mostrava seu verdadeiro eu quando estava super ocupada. Lá. Apontei na direção que o minimapa marcava. É cercado por monstros, mas lá. Diga que concorda com o uso da minha habilidade. Rápido. Eu concordo com o uso da habilidade da Mestre do Dragão Negro. Teleporte. No momento seguinte, a bruxa e eu estávamos flutuando no ar. Para ser exato, estávamos caindo. No meio do campo de batalha, monstros e humanos estavam lutando ativamente. O cabelo preto da bruxa voou no ar enquanto ela gritava. Onde? Lá. Gritei por causa do som do vento. Para onde estou apontando? Teleporte. Cada vez que a bruxa gritava por sua habilidade de teletransporte, nós rapidamente nos tornamos mais próximos de onde o monstro-chefe estava. Eu abracei a bruxa com mais força no ar. Não significava muito. Eu só pensei que se apenas nossas mãos estivessem se tocando eu cairia imediatamente do céu. Como se ela entendesse, ela não se opôs. E ela gritou com os olhos estreitos. Você está confiante em usar sua espada? O suficiente para matar o monstro-chefe aqui. Então eu vou te mandar em cima do monstro-chefe. Então, no 1. Ok. Sim, senhora. Eu sabia bem o que ela estava dizendo.
Teleporte. Quando o último teletransporte foi concluído, voamos bem acima do monstro-chefe. Restavam cerca de 10 metros para percorrer. Ao redor dos monstros-chefes, goblins gritavam irritantemente. Era difícil acreditar que era assim que eles dirigiam seu exército de monstros. Kingon já! Cobri meu corpo com aura e gritei. Eles nos ouviram? O Goblin-chefe que estava dirigindo os monstros inclinou a cabeça para olhar para cima. O Goblin-chefe e eu fizemos contato visual. Mas já era tarde demais. Minha lâmina pousou bem no topo da cabeça do Goblin-chefe. Seu corpo foi dividido em dois. Ele era um monstro-chefe, mas não conseguia nem lutar. Ele apenas olhou para mim até o fim, como se sentisse injustiçado. Bem, eu acho que já que ele foi morto por mim 2 vezes, ele se sentiria injustiçado. Os monstros que de repente perderam seu líder olharam para mim sem expressão. Parecia que eles não podiam entender o que tinha acontecido porque tinha acontecido muito rápido. Eu sorri para eles. O quê? Pisando no corpo do Goblin-chefe. Você quer ser cortado ao meio também? Os monstros gritaram tardiamente. Coisinhas sem importância como goblins e orcs se espalharam rapidamente. Quando um fugia, o outro rapidamente começava a fugir, e logo, 30 deles estavam fugindo. Eles começaram a fugir como se fossem peças de dominó caindo aos pedaços. Vamos! Ao meu lado, a bruxa cerrou os punhos pequenos. Bom trabalho, Kingon já! Meu Deus! Parece que conseguiremos limpar o estágio em menos de 1 hora. Provavelmente, menos de 50 caçadores terão morrido. Talvez até 30. Ah! Não pode ficar melhor do que isso. Foi a primeira vez que vi a bruxa tão animada. A razão pela qual ela estava tão inexpressiva no último capítulo era porque muitos caçadores morreram no início porque não sabiam o que fazer? E ela ficou feliz porque o dano foi menor dessa vez? Ela é inesperadamente muito simples. Alguém que estava triste ou feliz com base no número de sacrifícios. Eu sorri. Agora, você está muito animada agora. Acalme-se um pouco. Você tem que ficar animado quando está se sentindo animado. Vou elogiá-lo novamente. Bom trabalho, Kingon já. Nunca houve um caso em que os sacrifícios para limpar um estágio foram tão baixos. Você pode se gabar disso quanto quiser. A bruxa sorriu fantasiosamente. Não era apenas levantar os cantos da boca, mas ela estava genuinamente sorrindo. Você podia ter usado a recompensa pela limpeza do último andar para si mesmo. É realmente um alívio que o novo herói seja alguém como você. Estou tão aliviada. Toda a mídia na torre estará lutando para chegar até você, então prepare-se. Ela estava puramente feliz. Sim. A bruxa estendeu a mão para apertar. É isso. Agarrando a mão dela, pensei comigo mesmo. Chamar a atenção de pessoas normais, receber ela de muitas pessoas é realmente bom. É uma sensação ótima. Ser invejado pelas pessoas e tratado como se você fosse o melhor. É uma sensação incrivelmente boa. Contudo, não é tão bom quanto ser reconhecido por essas pessoas. Pessoas que viviam com rigor. Aqueles que podiam dizer com segurança que faziam o melhor que podiam. Como o Santo da Espada, que chegou ao topo com apenas uma espada. A bruxa, que criou a maior força na torre. E inúmeras outras pessoas, que colocaram tudo nisso. Eu segurei com força a mão da bruxa. Eu quero viver sendo reconhecido por essas pessoas. E não era só isso. Eu quero proteger essas pessoas. Portanto, eles não podiam ser mortos pelo Rei Demônio. Para as pessoas que viviam tão ocupadas, nem mesmo amaldiçoando ou provocando alguém como o Imperador das Chamas. Ou ria dos outros, fazendo-os se sentirem pequenos. Eu só queria ser reconhecido por eles. Não. Queria ser respeitado por eles. Mesmo que seja impossível. Eu quero viver assim. No mundo ligeiramente mudado, eu também queria mudar. E esse era o meu desejo mais profundo. H.U. B.A. Orion murmurou.
Vale a pena assistir a um cara como você. E não muito depois, uma voz soou, informando-nos que o 11º andar havia sido limpo. Letras grandes surgiram no céu. Classificação de contribuição de subjugação. Rank 1. Kingon-já. Rank 2. Bruxa. Rank 3. Questionador herege. Rank 4. Víbora. Rank 5. Cruzado. Rank 6. Condessa. Rank 7. Santo da Espada. Tanto quanto o mundo tinha mudado, a classificação também havia mudado um pouco. O Santo da Espada caiu para o Rank 7. E a Bruxa, que estava no Rank 6, estava no Rank 2. Os subjugadores de topo estão entrando no 12º andar. Os subjugadores restantes não podem entrar no 12º andar até que os subjugadores de topo tenham recebido suas recompensas. Avisando a todos de novo. E finalmente foi ouvida a voz que abria o 12º andar. Podemos conseguir limpar o 20 graus rapidamente a este ritmo. A bruxa falou com o rosto ligeiramente vermelho. Achei que pelo menos 5.000 seriam sacrificados, mas o primeiro passo é bom. Muito. Não. Falando assim, um sacrifício horrível seria feito no 12º andar. E a pessoa necessária para se comunicar com o exterior, a mestre da Sangrium, estaria perdido. No momento em que a conexão fosse cortada, a economia da torre se desintegraria. Todo mundo ficaria confuso. Os sacrifícios podem ultrapassar 5.000 e até chegar a 500.000. Então. Eu vou carregar isso. Uma luz cegante nos rodeou. Quando abri meus olhos novamente, eu estava lá. A sala de recepção do Império. O piso de mármore ainda estava branco, não sujo de sangue como da última vez. Oh! Os caçadores foram convocados um a um. Os olhares em seus rostos eram diferentes. Alguns caçadores sorriram como se esperassem que eu estivesse aqui, e outros pareciam zangados por eu ser o primeiro novamente. Como na última regressão. Caçador Kingon-já. Você foi incrível. O questionador herege vindo para cumprimentar também era o mesmo. Trabalhando junto com a mestre do Dragão Negro. Saber a localização do monstro-chefe foi uma recompensa da última etapa? Parece que. Um momento. Ao contrário da última regressão, o questionador herege não podia continuar a me elogiar. Eu levantei minha mão para detê-lo. Ele inclinou a cabeça. Desculpe. Eu tenho algo a dizer a todos primeiro. Todos os caçadores olharam para mim. A bruxa ainda parecia corada. A víbora tinha um rosto carrancudo. A cruzada parecia indiferente e a condessa se abanava. No meio de receber todos os olhares dos caçadores. E quanto ao Santo da Espada? Verifiquei os movimentos do velho primeiro. Ele estava sozinho no canto da sala de recepção. Mesmo que nossos olhos se encontrassem, ele não reagia. Ele apenas me olhava em silêncio com os braços cruzados. Funcionou! Foi completamente diferente de como ele imediatamente ergueu sua espada só de olhar para mim. Finalmente, funcionou! A luta frustrante no início do 12º andar tinha acabado agora. Eu a fiz desaparecer. Tive sucesso em interromper o relacionamento hostil por um momento. Eu podia sentir meu coração batendo enquanto falava. Ontem. Eu disse uma coisa a vocês. Ontem. O favor. Eu respondi à pergunta do questionador herege. Eu pedi que vocês me fizessem um favor algum dia. Assim. É claro que eu me lembro. Seria bom se vocês pudessem fazer esse favor por mim agora. Eu olhei lentamente para os caçadores. Os mestres da guilda estavam todos ouvindo atentamente a palavra favor. 5 dias a partir de agora. Por favor, fiquem aqui por 5 dias sem fazer nada. Então. Eu respirei fundo. E eu abri minha boca. Vou limpar até o 20º andar em 5 dias. O mundo parou, e a única coisa que me fornecia uma indicação de tempo neste período de pausa era a minha espada.
Minha espada era o único objeto em movimento. Para um tempo para fluir neste mundo, 1 segundo da minha espada tinha que fluir. Era apenas 1 segundo da minha espada, mas este mundo respirou novamente com 1 segundo. Eu só poderia viver por 1 segundo, embora quisesse viver para sempre. Eu vivi minha vida. Bom trabalho, Kim Gon-ja. Um dia. Poxa! Não se passou nem 1 hora e parece que você vai limpar o estágio. Outro dia. Menos de 40 caçadores provavelmente morreram. E, de algum tempo atrás. Pode ter sido menos do que isso, não pode ficar melhor do que isso. As palavras da bruxa começaram a mudar aos poucos. O estágio do 11º andar. Era a missão onde me teletransportava para o monstro-chefe agarrando a mão da mestre do dragão negro. Foi algo que tive que fazer para repetir o meu dia. Vivendo dia a dia, as circunstâncias do 11º andar foram mudando aos poucos. Devagar. Bom trabalho, Kim Gon-ja. Meu Deus! Estamos prestes a limpar o estágio em menos de 50 minutos. Provavelmente menos de 30 caçadores morreram. Mas seguramente. Menos de 40 minutos. Provavelmente menos de 20 caçadores morreram. Um pouco mais rápido. Mais eficientemente. Cada vez que um dia se repetia, o rosto da bruxa ficava um pouco mais animado. Sua voz estava mais brilhante. Ela parecia mais feliz quando disse que apenas 20 pessoas morreram do que quando ela disse que 50 pessoas morreram. Eu morri dia após dia. Inacreditável. Bom trabalho, Kim Gon-ja. Como você disse, confrontamos o Golem depois de curar o cavaleiro chamado Joshua, mas nossa, provavelmente menos de 10 pessoas morreram. Pensar que isso era possível. Neste campo de batalha, milímetro. Era. Eu vivi um dia. Você se atreve. Um dia, o rei demônio perguntou. Por que você está fazendo isso? O quê? Estou perguntando por que você está sorrindo. Eu sorri. Porque eu estou feliz. Meu coração estava batendo rápido. Estou rindo porque estou feliz. O rei demônio ergueu sua espada. Você está feliz mesmo que vá morrer? Você não vai entender. Você não pode. Que arrogante, guerreiro da deusa. Eu sou apenas simples. Eu balancei minha espada. Pobre coisa. A espada me cortou. Você morreu. Você está regredindo para 24 horas atrás. Mas eu não desisti. Não havia razão para isso. Minha espada era mais rápida do que ontem. Amanhã seria ainda mais rápida. Porque eu estava vivendo. Porque eu estava vivo. O dia chegou para mim sem um som. A bruxa agarrou minha mão. Ela não sabia, mas havia 100 marcas pretas na minha palma. Eles eram como rugas para mim. Rugas que me diziam quanto tempo havia passado. Agora mesmo. A voz da bruxa tremia. Eu acabei de verificar. Kim Gon-ja. Nenhum. A mão da bruxa estava tremendo na minha. Nenhum morreu. Seu tremor se transformou em choro. Até o templo dos 10.000 foi verificado e não há nenhuma. Houve alguns idiotas estúpidos que foram atingidos por flechas, mas... ninguém morreu. Dragão Negro. Uma guilda que esteve no topo desde o início da torre. Dragão Negro era governado pela caçadora Rank 2. A bruxa negra desafiou o 10º andar dezenas de vezes. Cada vez que o fazia, ela falhava. Ela falhava, mas sempre trazia de volta os caçadores com segurança. Ela era uma pessoa assim. Obrigada. Esse tipo de pessoa encostou a cabeça em mim. Sério, obrigado. A bruxa estava chorando. Ela também estava rindo. Queria viver um pouco mais. E então? O tempo passou. Flui em meu coração. Você se atreve. No momento em que meu coração bateu forte, girei minha espada. Você se atreve a me impedir. Sem nenhuma ajuda do Império. Sim. Era um grande campo.
No mundo onde o tempo parou. Apontei minha espada para meu inimigo com o coração batendo forte. Eu disse que um guerreiro luta sozinho. Seu idiota! O rei demônio rugiu de raiva. Não tinha nome. Não tinha forma. Poderia ter sido chamado de sombra. A sombra ergueu uma espada vermelha tão vibrante quanto o sangue. O ar tremeu instavelmente e eu estava ao alcance da espada. Era sangue. Você. O próximo ataque. E o depois daquele. Minha sombra é o mal de todos vocês humanos. Foi então que mudou. O rei demônio brandiu sua espada vermelha. No quarto ataque, o som de um espelho quebrando também pode ser ouvido. A luz da espada brilhou. Desculpe, King-Gon-Já. Alguém pousou levemente ao meu lado. O cabelo preto ondulava com o vento. Eu queria ficar na recepção como você disse. Mas eu não aguentava mais. A mestre da Black Dragon. A bruxa ergueu um canto da boca. Senti que ia morrer se ficasse mais lá. Então vim aqui me perguntando o que você estava dizendo, Você estava jogando jogos divertidos sozinho? Eram jogos de guerreiros. Foi divertido. Eu sorri. Divertido pra caralho. Eu acho. É uma besta que parece valer a pena caçar. 5 espelhos vieram voando. Eu não posso deixar você ter toda a diversão para si mesmo. Deixe-me entrar. Uau! Eu tinha tudo. Você está roubando agora. Você não sabia? Pegar a presa de outra pessoa é o mais saboroso. Eu concordo com isso. Vocês. O rei demônio rosnou. O ser que não podia estar rindo agora era provavelmente o rei demônio. Desculpe. Ei. Eu levantei minha espada. Eu queria cuidar de você eu mesmo. Mas eu acho que é certo que os guerreiros se juntem para pegar o rei demônio. É para se gabar de história e tradição, certo? Quão rude você é! A água residual do corpo do rei demônio ferveu. Eu não vou mais usar essa espada contra você. A água residual caiu no chão. Como se a fonte fosse limitada, as águas residuais continuaram despejando no solo e tornaram o campo negro. Era como se uma grande sombra tivesse coberto a terra. Monstros, respondam à minha voz. Ferver. A sombra ferveu e expeliu bolhas. Em cada uma das sombras das bolhas havia monstros. A água negra se transformou em formas. Algumas bolhas tornaram-se goblins e outras tornaram-se orcs. Um orc mexeu com a cabeça. Quando as bolhas fluíram, milhares de monstros estavam me cercando. As feras gritaram ferozmente. Isso! A bruxa franziu a testa depois de olhar ao redor. Isso não é algo que possamos fazer nós mesmos. Santo da espada! O que você está fazendo aí olhando fixamente? Nem mesmo nos ajudando. Eu queria assistir um pouco mais. Não se passaram 30 segundos desde que aquele jovem começou a lutar. Quem diria que águas residuais chamariam monstros? Santo da espada, que estava me observando por cerca de 30 segundos, falou. Está correto. Eu estava me perguntando se eu deveria pedir ajuda depois de 1 minuto. Eu sorri, olhando para o rosto dele que estava me observando por mais de 30 semanas. Homens, de qualquer maneira. King-Gon-Já, segure minha mão. Temos que sair daqui. Santo da espada. Vem aqui também. Você não consegue ver isso? A bruxa gritou e estendeu a mão para mim. Não. Tudo bem. Mas eu não agarrei a mão dela. A bruxa franziu a testa, olhando para mim de forma estranha. Em vez de responder, murmurei baixinho. Invocação dos 100 fantasmas. Pausa. O rei demônio ficou confuso por um momento. Você. O que você acabou de... Minha voz era mais rápida do que a do rei demônio. Sua habilidade está sendo ativada. Era uma voz que comprovava minha qualificação. Logo, todo o campo foi invertido. Tornou-se maior. Um sapo, sim. Ele sabia que agora o que comeu era um sapo.
Ele sabia muito mais do que antes. Ele sabia sobre sapos, cobras e águias. A felicidade de tocar na chuva quando era sapo. A felicidade quando deslizava no chão como uma cobra. A felicidade de deixar seu corpo para o céu quando era uma águia. Ele sabia sobre a felicidade do céu e do solo. E se tornou um leão e percebeu a felicidade de matar. A carne de um cervo estava deliciosa. Seu cheiro era agradável. No momento em que cravasse os dentes no pescoço do veado, ele morreria feliz assim. Se aquilo não tivesse conhecido alguns seres vivos barulhentos. A coisa viva fugiu, olhando para trás. Instintivamente, ele perseguiu a coisa viva. Salve-me. Pai! Pai! Me salve! O ser vivo falava alto e era lento. Ele até caiu no chão. O que estava fazendo? Ele não sabia sobre o conceito de queda. Ele não saberia. Já que tinha voado no céu e deslizado no chão. Foi a primeira vez que encontrou um ser estúpido que caiu sobre os próprios pés. Eu não quero morrer. Pai! Ajuda! Antes que o ser barulhento ficasse ainda mais barulhento, ele cravou os dentes. O sangue jorrou por entre os dentes. Quando sua boca se encheu de sangue, ele parou por um momento. Ficou chocado. Que cheiro delicioso! Que cheiro era esse? Ficou viciado e bêbado de sangue. Ele cravou os dentes na coisa viva e tentou engolir tudo. Sangue, pele, ossos. Até os intestinos. Tudo era agradável. Quanto mais fundo seus dentes cravavam, suas patas traseiras se tornavam mais curtas e sua frente mais comprida. Suas patas traseiras eram pernas e suas patas dianteiras se tornavam braços. A juba do leão se transformou em cabelo. Tudo aconteceu em um instante. Comeu calmamente os restos do ser vivo. Quando comeu até os últimos pedaços, as memórias do ser vivo fluíram. Humano. Isso foi o que disse a coisa viva. O humano nasceu em uma vila rural, cresceu ao receber o amor de sua família. Não faltava amor. Mas ainda faltava alguma coisa. A saúde do humano estava prejudicada. Doença. Não havia como consertar a doença da criança nesta aldeia rural. Mesmo que houvesse como, eles não tinham dinheiro. Os humanos morriam um a um em sua família. E este jovem humano se recusou a morrer deitado na cama. Eu quero andar até não poder mais. Eu quero respirar o ar de fora mesmo que seja só um pouquinho. Isso era um erro. O humano tinha ido longe demais. Ele havia testado quão longe poderia ir antes de morrer. E foi saudado com a morte. No estômago daquilo. Filha. Estelle. Não. Você estava aqui. Ele deixou de ser ele mesmo. Eu disse para não sair sozinha. É perigoso perto da floresta. Você não sabe quando pode haver uma besta. Não saia por sua, mas por que suas roupas estão assim? A menina abriu a boca. Pai. Ela sorriu. Acho que estou saudável agora. Estelle. Esse foi o primeiro nome que o rei demônio teve. Uma voz soou em minha cabeça. Sua habilidade está sendo ativada. O campo começou a ser invertido. O início da mudança estava sob meus pés. Sombras. As sombras começaram a se expandir sob mim. Minha sombra cobriu o campo enegrecido. Algo surgiu da sombra. Foi um osso. Um osso branco puro de uma pessoa saiu da sombra. Parecia um demônio tentando escapar da prisão. Imperador da espada. Olhando para a sombra ao meu redor, falei internamente. Você queria saber por que eu escolhi a invocação dos 100 fantasmas, certo? Oh, sim. Eu queria. No início, eu queria outra habilidade também. Era uma que fortalecia a aura. A trajetória vermelha do Rei Demônio era verdadeiramente assustadora. Não seria legal se eu pudesse fazer isso algum dia? Mas depois de pensar um pouco mais sobre isso, mudei de ideia. Abrir cartão de habilidade. Convocação dos 100 fantasmas. Classificação:
SS. Efeitos. O que você matou será convocado como monstros. Os mortos não podem usar suas habilidades de quando estavam vivos. Eles também não conseguem se lembrar. Eles serão convocados como goblins, orcs, zumbis, esqueletos, etc. No entanto, você só pode convocá-los uma vez por semana. Era um cartão dourado brilhante. Convocar aqueles que me matei em monstros. Olhando para o cartão, murmurei para mim mesmo. Mas há um problema. Quantas pessoas você acha que eu matei? O BAEH Rion franziu as sobrancelhas. A peste das chamas e você. Não são 2 no total? Sim. Parece que sim. Eu ri. Mas por que você acha que a visão do detetive que o Santo da Espada tem, diz que minha contagem de mortes é 4.000? O quê? Sinceramente, é muito ruim. E estranho. Eu sei que o suicídio era um estilo de vida diário para mim, mas eu matei alguém aleatoriamente? Honestamente, era só eu. Mas por que a contagem de mortes é superior a 4.000? Deveria ser logicamente 2. Então, isso é o que isso significa. Eu olhei para minha frente. Há uma certa maneira pela qual a morte é contada nesta torre. No campo de sombras. Mesmo que a mesma pessoa seja morta 2 vezes, isso será considerado 2 e não 1 ponto. Os monstros que vinham da minha sombra. Eu vi um monte de esqueletos tentando escapar da minha prisão. Ok. Então, deixe-me perguntar de novo. Era um exército. Um bando de monstros cobriu o campo. Quantas mortes você acha que eu alcancei? Suicídio por 4.097 vezes. A primeira caçada de Yosoa, e tendo que matá-lo novamente porque fui morto pelo Santo da Espada primeiro. Isso significava que eram 4.099 mortes. Traços de minha morte estavam claros no grande campo. Eu balancei a cabeça, olhando satisfatoriamente para a Ilha da Morte que eu fiz. Uau, eu morri muito. Foi então. O exército de ossos gritou. Os esqueletos mostraram os dentes. Todos pareciam iguais. Seus corpos eram semelhantes aos meus e suas alturas também eram semelhantes às minhas. Não era óbvio. Era porque eles eram monstros que provaram minha morte. Até mesmo a arma é a mesma. Uma adaga. Todos os esqueletos estavam segurando a mesma adaga. Foi a arma de quando tirei minha própria vida e quando matei Yosoa. De jeito nenhum. Mas eu era a única pessoa observando calmamente as armas dos esqueletos. A bruxa e o Santo da Espada estavam olhando em volta com expressões chocadas. O que é isso? Kingon-já. Esta é a sua habilidade. Sim. Você está brincando comigo. A bruxa foi pega de surpresa. Meu Deus! Uma habilidade que convoca milhares de monstros. Eu nunca ouvi sobre isso. Então foi assim que você limpou o 10º andar sozinho. A bruxa parecia ter entendido mal como eu subjuguei o 10º andar. Por que eu poderia corrigi-la? Ela continuou a se surpreender. Não, não é isso, mas... Milímetro. Tanto faz. Bem, eu acho. Sim. Eu sabia. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Não havia necessidade de consertar esse mal-entendido agora. Falar na frente do Rei Demônio deveria ser feito com moderação. Como você tem a mesma habilidade que eu? O Rei Demônio também ficou surpreso. Ele estava congelado no lugar. Ele não tinha nenhuma expressão, mas por sua voz, eu podia sentir o quão surpreso ele estava. Era uma vergonha. Se eu pudesse ver seu rosto, teria sido capaz de vê-lo franzir a testa. Você está curioso? Eu fechei meus pensamentos e sorri. Mas o que deveríamos fazer? Eu não quero te dizer. Na última regressão. Foi quando o tutorial da torre foi finalizado. Guerreiros. Aqueles que escalam a torre. Os caçadores fizeram a contagem regressiva com todas as suas forças na praça. E a deusa havia descido naquela praça. A deusa falou sério como se ela fosse um apóstolo orando.
Do 11º ao 20º andar. Vocês serão recebidos com um teste. Um teste de fé. Os caçadores não ouviram a voz da deusa. Uma nova era. Uma nova etapa. Eles ficaram entusiasmados porque um novo palco foi aberto, e imediatamente partiram para o 11º andar. Houve até um caçador que testou se a deusa poderia ser cortada com uma espada. Você encontrará a resposta. Contudo, a resposta que você encontrar revelará quem você é. Eu não fiz isso. Fiquei até o fim. E então é assim que você vai se conhecer. Pensando agora, já havíamos recebido um sinal do que aconteceria a partir do 12º andar. Escaladores da torre. A questão não era qual prêmio escolheríamos ou de quem suspeitaríamos. A torre apenas nos avisa que nossa resposta seria importante. Que a sorte esteja com você. A deusa estava orando em silêncio. Nesse momento, cheguei novamente ao 12º andar. Eu levantei minha cabeça, pensando na cena na praça naquela época. E eu falei: vou limpar até o 20º andar em 5 dias. Da resposta que eu havia escolhido, houve um silêncio mortal. A primeira pessoa a falar foi a mestre do dragão negro. Espera. 5 dias. Ela parecia confusa. Eu ouvi algo errado? Acho que você acabou de dizer que limparia o 20º andar em 5 dias. Se isso era para ser uma piada, não foi engraçado, então retiro o que disse. Não, você ouviu direito. E não é uma piada. A bruxa fechou a boca. O silêncio na recepção se transformou em murmúrios baixos. Os rostos dos caçadores mudaram. Alguns pareciam estar pasmos, alguns pareciam não acreditar e outros pareciam não saber como reagir. Esse tipo de reação é óbvio. Eu calmamente observei todos os seus olhares. Porque era um anúncio que não fazia sentido, mesmo que você pensasse nisso de forma lógica. Isso é impossível. Kingon já. Um momento depois, a bruxa falou. Você sabe. Levamos anos para limparmos apenas até o 10º andar. Claro, já que limpamos o 11º andar em menos de 1 hora, você pode ir cheio de confiança, mas é demais. Você está confiante demais. Você não está um pouco animado demais? Mestre do Dragão Negro. Eu inclinei minha cabeça. É meu pedido. Limpei o 10º andar. Eu não fiz isso por vocês. Limpei porque queria ter sucesso. No entanto, eu ainda compartilhei as recompensas do 10º andar com todos. Informações de que esta seria uma batalha em equipe e a localização do monstro-chefe no minimapa. Compartilhei informações e os danos às guildas foram reduzidos. Todos se beneficiaram, não só eu. Então, eu poderia falar com confiança. Tenho a qualificação de pedir isso a todos. Não estou dizendo para vocês esperarem até eu limpar o 20º andar. 5 dias. Quer eu tenha sucesso ou não, por favor, espere 5 dias. Este é o meu último pedido. O silêncio girou em torno da sala de recepção. Não era um silêncio desvantajoso para mim. Talvez seja esse o motivo. Bem-vindo, caçador Kingon já. Você subjugou o 11º andar como rank 1. As recompensas por limpar o 11º andar estão sendo dadas. As notificações apareceram mais rapidamente do que da última vez. Da última vez, só depois que a luta com o Santo da Espada terminou foi que a recompensa foi dada. Demorou muito. Por outro lado, desta vez foi diferente. Assim que falei, informações sobre a recompensa voaram. Olá! Como se estivesse tentando freneticamente chamar minha atenção. A deusa da proteção está sugerindo uma recompensa para você. O rei demônio da chuva de outono está sugerindo uma recompensa para você. Os sons das notificações tocaram consecutivamente. Não selecionei nenhuma das recompensas. Eu apenas sorri internamente. Você está se sentindo ansioso porque não lutamos, rei demônio? Logo, as recompensas da deusa e do rei demônio deslizaram para cima. Uma olhada. Eu dei uma única olhada. Não mostrei nenhum interesse ou divertimento.
O rei demônio da chuva de outono aconselha você a escolher uma recompensa. Uma voz soou em minha cabeça. O rei demônio sugere que você pode até abrir mão de uma recompensa. De novo e de novo. Minha atitude não mudou. Eu não me importo com o que você diz. Eu estava firme. Eu não olhei para os papéis da recompensa da deusa, ou para as condições da recompensa do rei demônio. Eu os ignorei. O rei demônio do chuva de outono está perplexo. O rei demônio do chuva de outono não consegue entender suas intenções. Isso é bom. Não me apresse. Já que enquanto você está confuso, eu irei te encontrar. O silêncio continuou na sala de recepção. O questionador herege olhou em volta e riu com um ahá. Ele parecia ter decidido falar primeiro. É simples. Kim-Gon já compartilhou informações sobre o 11º andar conosco. Em troca, ele nos pediu que lhe fizéssemos um favor e prometemos fazê-lo, desde que não fosse impossível. O questionador herege sorriu. Todos nós esperando aqui sem fazer nada. Não é um simples favor pensando no que a mídia vai dizer, mas não é impossível. Então eu concordo. Não é impossível, mas... Uma promessa é uma promessa, mestre do dragão negro. O rosto da bruxa ficou sombrio. Ela abriu e fechou a boca, então suspirou. Certo. Promessa é dívida. Ela estava dizendo que concordou. Todos os outros caçadores concordaram também. A bruxa e o questionador herege. A caçadora influente e o caçador mais psicótico concordaram. Mesmo os caçadores que não eram mestres da guilda acabaram concordando e prometeram 5 dias de silêncio. Nunca concordei com esse tipo de promessa. Exceto Buomer, que estava classificado em primeiro lugar. Só há uma promessa que fiz com essa pessoa. Que vou vigiar esse jovem por 5 dias. Fora isso, não tenho que fazer nada. Se você está saindo para limpar o 20º andar, vou segui-lo como nossa promessa. Milímetro. Eu concordei. Sim, está bem. De agora em diante, eu iria enfrentar o rei demônio sozinho. Eu estava confiante, mas, se o santo da espada estivesse atrás de mim, seria como se eu tivesse um exército de milhares. Eu não tinha motivo para impedi-lo de me seguir. Olhei ao redor da sala de recepção. Obrigado a todos por ouvirem o meu pedido. Eu lentamente me virei para me mover. Vejo você em 5 dias. Abri a grande porta da sala de recepção e saí. Havia um grande palácio além da porta. Depois do palácio, havia muros altos, e além dos muros, estava a cidade do Império Aijin. Era o mesmo da última vez. Mas era diferente. Os NPCs estão todos parados? BAEH o Rion e eu olhávamos aqui e ali enquanto caminhávamos juntos. BAEH o Rion estava certo. Os cavaleiros guardando o palácio e os NPCs vendendo frutas no mercado. Todos os NPCs da cidade estavam imóveis. É porque a missão ainda não começou. O tempo foi pausado. Desci a rua pausada. Muito atrás, Santo da Espada estava vindo também. Missão? Sim. Ninguém escolheu seu papel ainda. No Império agora, não havia chanceler ou grão-mestre dos cavaleiros. Mesmo que fossem figuras importantes que eram necessárias. Essa era a missão do 12º ao 20º andar. Assim que entramos no 11º andar, a missão foi dada. Essa é provavelmente a ordem certa. Mas já não chegamos aqui há algum tempo? Por que demoraria tanto para a missão ser dada? A missão começava depois que os papéis fossem escolhidos. Isso significava: se nenhum papel for escolhido, a missão também não começará. O ataque do Rei Demônio não começará e os soldados do Império não lutarão contra ele. Era por isso que os NPCs estavam imóveis. E eles continuariam a ficar assim. Neste mundo, não escolhemos um papel. Era uma espécie de gatilho. Quando os subjugadores mais bem classificados escolhessem um papel, a missão começaria. Mas você sabe disso, Imperador da Espada. Eu atravessei as ruas. Como havia transeuntes, virei-me para passar por eles. Era como andar por um labirinto.
Mesmo enquanto caminhava pelo labirinto feito de pessoas, notificações continuavam soando em minha cabeça. O rei demônio da chuva de outono aconselha você a escolher uma recompensa. Eu ignorei. O rei demônio da chuva de outono o aconselha a desistir se não for escolher uma recompensa. Nesse caso, a capacidade de escolher uma recompensa passa para o próximo subjugador. Eu ignorei e continuei a andar. Quando saí da cidade, havia um grande campo à minha frente. O ponto que acontecerá se o rei demônio morrer neste estado? O quê? Eu pude ver isso. Um ponto vermelho cintilante que estava claro no mapa semi-transparente. Havia apenas um ponto vermelho neste ponto quando nenhum monstro foi convocado. Eu disse, o que você acha que vai acontecer se o monstro-chefe morrer antes de a missão começar? O rei demônio. Simples. Ninguém poderá escolher a recompensa do rei demônio. Claro, não haverá nenhum traidor. Ele já está fora antes que possa tentar qualquer coisa. Eu cruzei o campo. Eu fui direto para o ponto vermelho. Não muito tempo depois, o ponto vermelho estava bem na minha frente. Se eu fosse um pouco mais longe, seria onde o monstro-chefe estava marcado. O rei demônio da chuva de outono está furioso com você. Ele entendeu o que eu estava tentando fazer agora? Outra voz ligeiramente diferente ecoou na minha cabeça. O rei demônio da chuva de outono está se manifestando. O céu na minha frente girou em preto. Como um buraco negro cor de piche foi aberto e algo como águas residuais fluíram para fora. Uma gota. Um riacho. Um amontoado. Juntou-se para formar uma figura e uma voz escapou da figura. Você se atreve. O rei demônio estava vermelho de raiva. Dê os passos adequados, guerreiro da deusa. É rude vir aqui sem escolher nada. Somente aqueles que receberam a qualificação do Império podem pegar minha espada. Que tipo de besteira é essa? Segurei minha espada ainda mais forte. Eu escolhi a coisa certa. O quê? Veja. Esta é a melhor escolha. Nesse tempo em que a missão ainda não começou. E a cidade não foi atacada pelo rei demônio ainda. Então, era um mundo onde ninguém havia morrido. Rei demônio. Eu vou te matar antes que a missão comece. Então, nenhum caçador morrerá, nem ninguém do Império. Nem mesmo haverá um traidor. Você entendeu? É um final feliz sem nenhum sacrifício. Eu sorri. Nunca gostei de finais ruins. É por causa da minha personalidade? Eu gosto mais de finais felizes. Você estava continuando a foder com a gente, então não poderíamos ter um final feliz. Então, por favor, morra. Você se atreve. A figura do rei demônio se contorceu. Você se atreve a tentar me impedir sozinho? Sem a ajuda do Império? Sim. Eu puxei minha espada. Eu apontei precisamente a lâmina para a figura negra. Ajuda, meu cu. No meio do campo pausado. Tornei-me parte da minha espada e mirei no meu inimigo. Eu abri minha boca. Um guerreiro deve lutar sozinho. Os 5 dias eternos começaram. No dia em que choveu, aquilo abriu os olhos. Não tinha nome. Não tinha uma figura. Poderia ter sido chamado de sombra e quando abriu os olhos, viu a primeira forma de vida. Ele pensou no que era. Havia muitas coisas que ele não sabia. Apenas sons, o som da chuva. Ele continuou a ouvir sons de sapos coachando. Havia um cheiro delicioso da chuva. Como uma cobra, embora não soubesse o que era uma cobra, deslizou em direção ao ser vivo à sua frente. A coisa viva não sabia que algo se aproximava. Havia um cheiro delicioso vindo da coisa viva também. Tudo acabou em um instante. A coisa adoravelmente nervosa foi engolida em um piscar de olhos. Ribé! A coisa não tinha dentes, então o corpo da coisa viva não foi despedaçado. Simplesmente derreteu. Caiu no estômago da coisa e derreteu lentamente. A chuva caiu. Quando a vida em seu estômago quase acabou, ele percebeu que tinha patas dianteiras. Ele também tinha pernas traseiras. Suas pernas pisaram no chão, mas não foram capazes de pisar no céu.
A chuva conectava o céu e o solo. O mundo ficou um pouco mais brilhante. Ah! Sentindo o toque da chuva em sua pele. A sensação de vida. Ele abriu a boca para soltar sons de alegria. A chuva caiu. Aquilo queria viver um pouco mais. No início, foi um ataque. Meus olhos não conseguiam nem seguir o ataque, embora eu tivesse bebido o elixir. Eu estendi o tempo, mas o ataque do Rei Demônio foi mais rápido do que o meu segundo. Você morreu. Você está regredindo para 24 horas atrás. Um dia. Eu desenhei um na minha mão com um marcador preto permanente. Então, eu não me esqueceria disso no futuro. Era como um número que os presidiários usavam para checar quanto tempo havia passado desde que estavam lá. Zumbi. Sim. A técnica da espada do cara não é tão incrível por si só. Isso era como uma prisão. Uma prisão de tempo. É mais como se ele fosse ridiculamente forte. Isso em si é muito assustador. Já que ele pode simplesmente quebrar o que quer que seja com sua força. Mas, se eu souber a direção do ataque, posso evitá-lo. Certo. O que teria acontecido se a missão continuasse como de costume neste momento? Quantos guerreiros teriam morrido nesta guerra? Cada vez que um guerreiro morria, eles morriam com pelo menos mais 20 anos para viver sua vida. Pessoas que poderiam viver mais 20 anos morreriam inutilmente. Se 10 morressem, eram 200 anos. Se 100 pessoas morressem, eram 2000 anos. Pensando naquela época, não escolhi nenhum papel. Eu apenas fiquei na frente do Rei Demônio com minha espada. Então, este corpo. Você morreu. Você regrediu para 24 horas atrás. Teria que se preparar para lutar para sempre. Mas o problema é que mesmo sabendo, será difícil evitar. Seu burro fraco. Seu cadáver desgraçado de zumbi. Quieto, por favor. Você morreu. Você regrediu para 24 horas atrás. Quando voltei a um dia, o dia se repetiu. Não apenas se repetiu, mas a luta do passado se repetiu. Eu revi isso. Você ainda não está acostumado a usar aura. É um grande problema. Você pode apenas focar a aura em seus pés e isso seria o suficiente. Se eu me mover enquanto estou focando em meus pés, minha postura se torna confusa. Então você tem que fazer a aura fluir até as coxas e ombros. Com equilíbrio. Fácil para você dizer. Você morreu. Você regrediu para 24 horas atrás. Você só pode morrer se não conseguir. Porra! Um dia. Outro dia se passou. Você se atreve. Quantas vezes eu já tinha ouvido a voz furiosa do Rei Demônio? Dê os passos certos, guerreiro da deusa. Vir aqui sem escolher nada é rude. Somente aqueles que... O quê? Eu estava ficando cansado de falar com ele agora, então apenas bebi o elixir. No período em que o tempo havia ficado mais lento, corri para o Rei Demônio. Infelizmente, meu ataque foi bloqueado pelo Rei Demônio. Você... O guerreiro cortou o Rei Demônio. Você morreu. O Rei Demônio cortou o guerreiro. Você morreu. O que mais você precisa dizer? Venha. Rei Demônio. Você morreu. Eu sou a espada do Império. Certo. Você morreu. Então prove na minha frente. Você morreu. Prove para mim. Certo. Você morreu. Eu vou te mostrar. Você regrediu para 24 horas atrás. Você pode continuar sendo curioso. Ou devo falar sobre a condição da sua vida? Que tal? Não posso te perdoar. Isso não pode ser permitido. O Rei Demônio gritou como um leão ferido. Só por quanto tempo você vai me provocar? Deusa! Meu ódio! Meu arrependimento! Você prometeu que aceitaria tudo. Como pôde? Santo da Espada! Eu não dei ouvidos ao que o Rei Demônio estava dizendo. Ele tinha o seu negócio e eu tinha o meu papel.
O rei demônio era meu inimigo. Se o inimigo estava preocupado, era uma oportunidade para mim. Por favor, lute com os esqueletos. Se você ajudar, não ficaremos para trás. O santo da espada respondeu em um tom irritado. Certo. Lutar ao lado de monstros é assustador, mas é melhor do que ajudar você. Obrigada. E mestre do dragão negro, por favor me ajude. Nós podemos derrotar o rei demônio sozinhos. Eu sei. Só não me puxe para trás. O santo da espada balançou sua espada e a bruxa explodiu sua aura. Os dois pareciam ter decidido seguir minhas ordens até que o rei demônio fosse derrotado. Eu balancei minha cabeça e gritei em direção às minhas mortes. Sem fantasmas. Os ossos rosnaram. Mostrem a eles o que vocês fazem de melhor. Eu ordenei. Matem e sejam mortos. O exército obedeceu às minhas ordens. Os esqueletos correram para o campo de batalha. Eles eram leves porque só tinham ossos. Eles pousavam em cima do orc e cortavam a cabeça do orc com a adaga. O esqueleto girava loucamente a adaga. Na lâmina, os olhos, boca e pescoço do orc foram rasgados. O orc gritou e caiu no chão. Por causa do impacto, o braço esquerdo do esqueleto quebrou, mas ele não parou. Ele apenas seguiu direto para a próxima presa. De algum outro lugar, um goblin gritou de dor. Havia um esqueleto tão danificado que restava apenas o crânio. Ele havia usado os dentes para arrancar o braço do goblin. Ao redor do goblin, havia outros esqueletos. Eles eram todos esqueletos que foram feridos em algum lugar. Um braço quebrado. Uma perna desaparecida. Uma cabeça perdida. Mas todos eles tinham adagas. Kiik! O goblin se contorceu, mas foi inútil. Os esqueletos se reuniram em torno do goblin e baixaram a adaga. O sangue disparou. Uau, merda! Baelion estalou a língua. Olhe quanta tenacidade eles têm. Eu me pergunto com quem eles se parecem. Um exército de monstros que não tem medo da morte. Que diabos! Isso é super assustador. Um massacre ocorria em todo o campo. O rei demônio estremecia de raiva. Você se atreve! A sombra do rei demônio continuava a produzir águas residuais. Se a água residual fosse sangue, eu teria pensado que era o sangue do rei demônio. O rei demônio estava em desespero. Você não tem qualificação! Seu desespero ecoou no céu. Alguém de outro mundo. Ele caiu no chão. Alguém que não tem nenhuma vida, mas intenções ou ódio em relação a este mundo. Como você ousa me impedir? Ecoou no céu e no solo. O que importa de onde eu venho? Falei na frente dos ecos. Estou aqui agora. Mas se você ainda disser que não sou qualificado. Os ecos ainda nem haviam se estabelecido. Eu ouvi uma voz na minha cabeça. A torre está lhe dando um apelido. Como se alguém que estava me observando por muito tempo estivesse me abençoando. Como se eles estivessem me parabenizando depois de ser libertado da prisão do tempo. Seu apelido é Rei da Morte. A voz ecoou. Respeito ao rei que colhe a morte. Sim. Alguém estava se lembrando de mim. Mesmo que eu tenha morrido de novo e de novo. Alguém sabia sobre o motivo de eu estar aqui. Isso era o suficiente. Não interfira. Eu levantei minha espada e falei. A torre reconhece minha qualificação. Rei da Morte. Esse era o meu segundo nome. Não envelhecia. Sempre foi jovem. Estelle. A cada dia ficava linda e as pontas dos dedos sempre cheiravam a maçãs. Em seus pés, havia um cheiro de uva. As pessoas sempre ficavam encantadas com seu cheiro cada vez que aquilo passava por elas. Seu cabelo era de uma cor dourada e, quando esvoaçava ao vento, os moradores podiam sentir o outono. Estelle, Santa da Fronteira. Há algum tempo, as pessoas começaram a dizer isso. Senhorita Santa. Uma jovem veio segurando um bebê. Ela disse que tinha vindo de muito longe depois de ouvir rumores.
Por favor. É uma criança doente. Por favor, abençoe esta coitadinha. Você conhece as regras? Sim, sim. Eu conheço. Estelle acenou com a cabeça. Deixe a criança aqui. Você pode vir amanhã ao amanhecer. A jovem baixou a cabeça e saiu. Havia uma criança pequena onde a mãe saiu, enrolada em um cobertor velho, mais macio. A jovem juntou as coisas mais macias que tinha para cobrir o bebê. Um cobertor velho, manchado de leite. Estelle momentaneamente enfiou o nariz dentro dele. Que agradável! Os humanos fariam qualquer coisa por amor. O bebê estendeu a mão para tocar o cabelo de Estelle. Estelle sorriu. A vida era linda, embora embrulhada em trapos. Estelle considerava isso uma felicidade. Tudo bem. A sombra de Estelle se contorceu. Você não vai se machucar mais. A sombra abriu sua boca. Pobre coisa. Estelle engoliu silenciosamente o bebê recém-nascido. A morte da criança foi tranquila. Ele nem mesmo resistiu. Ele simplesmente se acalmou impotentemente. Quando a pele e os ossos do bebê recém-nascido derreteram, suas memórias entraram em Estelle. Eram memórias da pele e dos ossos do bebê. A dor de nascer, a sensação de seu dedo, o sorriso de sua mãe. Sim. Memórias curtas de uma curta vida. Depois de examinar o piscar de uma vida, Estelle acenou para sua sombra. A sombra ferveu. Deixe viver um pouco mais. Naquele momento, a sombra encolheu para a forma de um bebê. A sombra negra se transformou em uma cor de pele. Aquilo se contorceu, sorrindo como uma besta inocente. Estelle sorriu. Pobre coisa. Assim que amanheceu, a mãe veio. Ela tinha passado a noite esperando? Ela parecia lamentável. Estelle, que estava esperando no batente da porta, entregou o bebê com o cobertor para a mãe. Estará saudável agora. Ah! Não terá nem doenças pequenas. Continue a amá-lo como fez até agora. O rosto da mãe se contraiu. Obrigada. Boatos começaram a se espalhar pelo continente. Senhorita Santa. Os pequenos rumores arranharam a pequena terra. Obrigado, Senhorita Santa. Os pequenos países rurais foram os primeiros. Estelle. Depois disso, foram os países maiores. Santa Estelle. O continente era grande. Havia muitos humanos infelizes em todos os lugares. Pessoas que apodreciam de doenças, pessoas que eram aleijadas desde o nascimento, pessoas que não podiam ver. A Santa Salvadora. Todos eles se reuniram em direção a Estelle. Cada vez que o faziam, a sombra de Estelle ficava maior. Nossa Salvadora! À medida que a sombra de Estelle ficava mais escura, o poder dos humanos diminuía. Um rei não pode governar uma aldeia que eles haviam jogado fora. A esperança para todos os enfermos. Estelle. Os reis perceberam que esse era o nome da nova doença. E eles sabiam o que tinham que fazer para que a doença desaparecesse. Queime ela! Incêndio! Queime o ninho da bruxa! Estelle gritou. O fogo estava queimando uma pessoa. Não. Não era isso. Não mostre misericórdia. Eles são todos monstros amaldiçoados. Não perca nenhum. Humanos estavam queimando humanos. Coisas que não veem os humanos como humanos. Ele gemeu. Soou como um grito. Os gemidos se combinaram para se tornar uma sombra, e os gritos se tornaram uma espada. Sejam engolidos pelo seu mal. O rei demônio brandiu sua espada. A espada estava tremendo como se estivesse gemendo. Kingon já! A bruxa gritou. Estou bem. Eu estava enfrentando o rei demônio. Uau! Parecia que a espada do rei demônio iria explodir com uma luz vermelha a qualquer momento. Direita. Concentrei minha aura em meus pés. Ou é a esquerda? Era uma chance de 50 para 50. A espada do rei demônio gritou.
Uma espada que era mais vermelha que sangue e mais quente que fogo se aproximou de mim. Você morreu. Você está regredindo para 24 horas atrás. É à esquerda. Eu morreria. Quando eu morresse, voltaria 24 horas atrás. Você tem 6 dias, 23 horas, 53 minutos e 27 segundos restantes para usar a invocação dos 100 fantasmas. Relógio mecânico do retornador, disse que a memória e as habilidades do usuário foram mantidas as mesmas. Você morreu. Você tem 5 dias, 23 horas, 51 minutos e 42 segundos restantes para usar a invocação dos 100 fantasmas. O Imperador da Espada Bae Orion foi capaz de compartilhar minhas memórias porque minhas habilidades eram mantidas mesmo quando eu morria. Meus poderes, minhas memórias, tudo. Claro, o tempo legal era incluído nisso. Você morreu. Um dia se passou. Você tem 4 dias, 23 horas, 49 minutos e 33 segundos restantes para usar a invocação dos 100 fantasmas. Eu subjuguei o 11º andar. Ninguém morreu. Subi até o 12º andar para lutar com o Rei Demônio. A bruxa do dragão negro me ajudou. O furioso Rei Demônio convocou seus 100 fantasmas. Corri em direção ao Rei Demônio e morri. Você morreu. Você tem 3 dias, 23 horas, 47 minutos e 15 segundos até poder usar as convocações dos 100 fantasmas. Eu morri. Você morreu. Você tem 2 dias, 23 horas, 45 minutos e 28 segundos. Eu morri. Você morreu. Você tem 1 dia, 23 horas, 43 minutos e 13 segundos. Um dia se passou. Você morreu. Você tem 23 horas, 41 minutos e 53 segundos. Esse dia chegou. Você pode usar as invocações de 100 fantasmas novamente. Era hora de repetir. Poderíamos travar uma espécie de batalha final. Kingon já! A bruxa gritou. Eu balancei minha cabeça. Estou bem. Nesta vida, corri para a direita sem nem olhar para a vermelhidão. A luz vermelha cortou no ar vazio. Dezenas de esqueletos foram varridos. Mas houve 10 vezes mais goblins e orcs que queimaram. Você! A voz do Rei Demônio tremia de fúria. Como? Você tem olhos de profecia. É semelhante. Teimoso. Bae-Orion estalou a língua. Que bastardo teimoso. Bae-Orion continuou a me dizer onde brandir minha espada e como mover meus pés. Mas isso é tão legal. Ei, zumbi! Veja se consegue repetir a convocação na próxima vez. Fique dentro de algum lugar por uma semana e convoque monstros novamente. Eu fiz uma careta. Por favor. Foco. Acho que vai cancelar a convocação anterior e usar a atual, nunca se sabe. 4.000 podem se tornar 8.000 e 8.000 podem se tornar 80.000. Então você será atualizado de um zumbi para um rei zumbi. Rei zumbi Kingon já. Isso é tão legal. Nossa, pare de falar. Não consigo me concentrar porque... Você morreu. Você regrediu para 24 horas atrás. Porra! Por que você morre tanto? É por isso que você é um zumbi tão patético. Eu morri por sua causa. Tenho que repetir mais uma semana agora. Isso é porque você é um idiota. Não é minha culpa. De qualquer forma, não é. Bae-Orion deu uma risadinha. Juro que matarei você algum dia. Mas eu já estou morto. Como você vai matar um fantasma? Haha. Nosso zumbi está ficando com raiva? Seu merda. Use essa raiva para pegar o Rei Demônio. Eu atravessei o 20º andar, embora eu não tivesse uma pequena habilidade de trapaça. Que patético, Kim Zumbi. Merda! Foi o que dissemos, mas continuamos a lutar contra o Rei Demônio. Os esqueletos continuaram a parar as forças do Rei Demônio. O Santo da Espada bloqueava os monstros que vinham até nós.
Eu morria continuamente durante a semana e previ o ataque do Rei Demônio, e a bruxa continuava a lutar contra o Rei Demônio usando minhas profecias. Mestre do Dragão Negro. É logo a seguir. Entendi. A bruxa espalhou uma aura negra. Os espelhos refletiram isso. Cada vez que era refletida no espelho, a aura era ampliada em 2 vezes. Em um instante, as dezenas de ataques negros cortaram a cintura do Rei Demônio. O grito do Rei Demônio rasgou o céu no mundo pausado. Ha ha ha! Senhora, bom tiro! Eu ri. Rindo, eu balancei minha espada. Quem você está chamando de senhora? Eu ainda não sou casada. O que você estava fazendo para não se casar nessa idade? Eu ainda sou jovem. Você provavelmente ficou mais jovem com elixires. Eu sei tudo. Você vai se ver comigo depois que pegarmos o Rei Demônio. Atravessamos cenas diferentes. Às vezes, a bruxa era varrida pela luz vermelha. Até o santo da espada. 1 segundo. Mais 1 segundo. Demos nossas vidas pela luta. Mesmo um segundo distraído era perigoso. Você morreu. Mas não importa. Você está regredindo para 24 horas atrás. Meu movimento letal foi mais forte do que o movimento letal do Rei Demônio. Você. 12 vezes. Você ousa, meu ódio. A aura da bruxa perfurou o corpo do Rei Demônio 12 vezes. Então, os movimentos do Rei Demônio tornaram-se lentos. A água residual negra ferveu onde ele foi atacado. Foi só eu? Por um momento, antes que a água fervida fervesse, pensei ter visto a cor da pele. Realmente foi apenas um momento. Quando virei minha cabeça para verificar novamente, o corpo do Rei Demônio já estava coberto de gosma negra. O Rei Demônio pegou de volta sua espada. Mesmo que ele não tivesse um rosto, podíamos sentir que ele estava nos encarando. O Rei Demônio da Chuva de Outono decide recuar. O quê? O Rei Demônio do Chuva de Outono está recuando para o 13º andar. Isso era ridículo. A raiva me encheu completamente até a minha cabeça. Espera. Que tipo de chefe foge quando é quase pego? Não pense isso. Estou voltando de novo. Olhe para esse bastardo. Eu balancei minha espada. Mas o corpo do Rei Demônio se foi antes disso. Como se houvesse um cano em algum lugar que não podíamos ver, a gosma negra foi sendo puxada para dentro. Ei! Seu bastardo, é tipo milkshake de chocolate. Não era apenas o Rei Demônio. Os monstros nascidos da sombra caíram, vomitando bolhas. Era como o som de água descendo pelo vaso sanitário. Os monstros desapareceram sob o solo. Uau! A bruxa, o santo da espada, milhares de esqueletos e eu fomos deixados no meio do campo. Isso é. Foi quando eu estava desesperado porque todas as minhas mortes foram em vão. A torre reconheceu sua escolha. Eu podia ouvir uma voz na minha cabeça. Missão oculta feita.